Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um momento de estudo com a espiritualidade amiga, nas palavras de Chico Xavier. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Somos administradores da vida, somos administradores de patrimônios de Deus, porque nada que nós temos à nossa disposição é verdadeiramente nosso. São propriedades divinas que o Senhor nos concedeu neste regime para a nossa administração. Somos usufrutuários do patrimônio, de todos os patrimônios de Deus. Então é por isto que é preciso que nos tornemos bons administradores. É por isso que agradecemos a Jesus, porque Ele veio nos ensinar como nos tornarmos bons administradores desses patrimônios, em especial desse patrimônio que conhecemos com o nome de vida. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros que constantemente estão conosco, estes companheiros que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, não importa o nome que você dê a esses companheiros, sejam eles encarnados ou desencarnados, o mais importante é que eles estão constantemente conosco, com aquela disposição em nos auxiliar, para que possamos fazer melhores escolhas na nossa vida. E hoje aqui nos encontramos e não podemos deixar de agradecer a todos vocês que também aqui se fazem presentes. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Recebam meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo 158, que tem como título Vontade Divina. Então aqui Emmanuel nos deixou um estudo belíssimo, com base em palavras do apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a de número 82, que tem como título Lição na Prova. Você está aprendendo? Será que eu estou aprendendo as lições que sempre nós recebemos, que vem ali no pacote das nossas provas? Será que estamos apenas passando por dores e sofrimentos sem aprendermos as lições que precisamos aprender? Então, exatamente sobre isto que irmão José nos fala nesta mensagem curta, mas altamente esclarecedora. Então, ele nos diz da seguinte maneira, que nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição. Aprenda a lição, que elas te descortinam ao espírito. Então é por isto que ele deu este título a este capítulo, Lição na Prova, porque nas provas com as quais nós nos defrontamos, já nos defrontamos várias e várias vezes, tantas outras vezes iremos nos defrontar, sem sombra de dúvida, muitas e muitas lições vêm ali junto nessas provas, e é preciso que aprendamos estas lições, porque só a partir do momento em que aprendermos estas lições
é que nós não precisaremos mais de provas, não precisaremos mais passar por dificuldades, porque já não mais faremos escolhas equivocadas. Então é por isso que ele nos chama a atenção: aprenda a lição que estas provas têm como finalidade te ensinar, nos ensinar, porque toda queda, nos diz irmão José, toda queda ensina muito. Toda queda ensina muito. E ainda ele diz: com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. Sem sombra de dúvida que toda queda ensina muito, e com o aprendizado de um único tropeço é possível que adquiramos força necessária e suficiente para ficarmos de pé em muitas outras experiências pelas quais iremos passar. A lágrima, nos diz irmão José, a lágrima é um processo de limpeza da visão. Então é preciso aprendermos até mesmo nestes momentos com as lágrimas, porque as lágrimas, conforme ele nos diz aqui, é aquele processo de limpeza da nossa visão. E ainda ele diz: não raro é preciso que caias para que vejas os que estão ao teu lado. Em muitas situações é preciso que caiamos para que possamos verdadeiramente enxergar com os olhos da alma aqueles que estão caminhando conosco ao longo da nossa trajetória. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Então aqui ele nos chama a atenção e ele traz aquele ditado popular de sofrer na pele. Somente aquele ou aquela que já passou ou que já passaram pelas dificuldades é que sabem verdadeiramente avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. E aí ele encerra dizendo: se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferível conhecimento da vida. Então aqui ele nos chama a atenção que não adianta nos revoltarmos, porque via de regra, quando nos revoltamos, é porque não aprendemos e não estamos abertos a aprendermos as lições. Porque se não te revoltas, os reveses que soframos, com certeza irão nos conferir intransferível conhecimento da vida. Porque a dor que te doma ou te quebranta é a mesma que te faz crescer. Então, a mesma dor que nos faz crescer é aquela mesma dor que nos acalma, é aquela mesma dor que doma este espírito rebelde. Então, assim encerra esta mensagem, irmão José, nos falando sobre estas lições que precisamos aprender nas provas pelas quais estivermos passando. E aqui começamos as reflexões com Emmanuel, neste capítulo 158 do livro Palavras de Vida Eterna, Vontade Divina. E Emmanuel buscou como referência para estas reflexões as palavras do apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2, quando Paulo escreveu da seguinte maneira: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, ou seja, o despertar espiritual do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção nas palavras do apóstolo Paulo para não ficarmos de braços cruzados, nos conformarmos com as coisas do mundo, achar que tudo está de acordo, que tudo está assim porque é vontade de Deus. Então ele nos fala: não vos conformeis
não vos conformeis com este mundo, mas vos transformais em uma pessoa melhor, para que você realmente alcance essa condição boa, agradável e perfeita da vontade de Deus. E aí Emmanuel começa as reflexões com base nessas palavras do apóstolo Paulo, nos esclarecendo o seguinte: expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Então, pelas circunstâncias da existência em que estamos vivendo e vivenciando, constantemente nós estamos recebendo a vontade de Deus, está se expressando a vontade de Deus. Todavia, diz Emmanuel, todavia, devemos apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Então aqui Emmanuel nos fala sobre esta vontade de Deus que se expressa em diversas circunstâncias, mas que precisamos apreendê-la no nosso íntimo. E aí ele cita alguma dessas circunstâncias em que se expressa a vontade de Deus, não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la. Então aqui ele nos fala dos avisos religiosos que nos avisa, que nos auxiliam a procurar a vontade de Deus, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates ou pela espora ou ferrão da prova que nos corrigem os sentimentos. Na lição anterior que fizemos referência, irmão José nos fala das lições nas provas. Aqui também Emmanuel nos chama a atenção acerca das provas, a espora, o ferrão ou o acicate da prova que nos corrigem os sentimentos. Então, por esses diversos meios se expressam a vontade de Deus, pelos avisos religiosos, pelos constrangimentos pelos quais passamos aqui na Terra, através dos nossos compromissos, pelos preceitos sociais, a voz dos amigos e, sem sombra de dúvida, as dores e sofrimento. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte, que a fé ilumina, sem sombra de dúvida que a fé ilumina o nosso caminho. No entanto, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. Então aqui Emmanuel nos esclarece através de Chico Xavier que a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta, desde que aprendamos verdadeiramente a lição ou as lições que estão ali naquela prova, ou que vem junto com aquelas provas. É preciso que fortaleçamos a nossa fé para nos iluminarmos interiormente, despertemos espiritualmente falando. É preciso que conquistemos cada vez mais espaço aqui na Terra de trabalho no bem, realizando realmente o trabalho no bem. É preciso que obedeçamos às regras, porque a regra aconselha, a afeição reconforta. Conquistemos cada vez mais afeições por onde passarmos, por onde estivermos transitando aqui na Terra. E aí ele acrescenta, no entanto, para entender os desígnios de Deus. Então, já que ele falou que a fé ilumina, o trabalho conquista e assim sucessivamente, no entanto, para entender os desígnios divinos ou os desígnios de Deus a nosso respeito, é imperioso nos renovar em espírito.
é preciso renovação espiritual ou despertamento espiritual, conforme estudamos no nosso último encontro, largando a era ou a erva daninha do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito, em repetidas experiências no plano material. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso o despertamento espiritual, é preciso retirar do nosso interior a erva daninha do conformismo, de que Deus quis assim, que assim seja, ficar de braços cruzados sem nada fazer. É preciso uma fé ativa, é preciso uma fé que realmente ilumine o nosso caminho. Conforme ele nos diz aqui, é preciso retirar do nosso interior esta erva daninha, arraigada no nosso íntimo e alentada pelo adubo do conformismo, da preguiça, em repetidas experiências aqui na Terra. E aí ele encerra nos chamando a atenção ainda da seguinte maneira: recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça. Sem sombra de dúvida que o mundo nos oferta constantemente o auxílio de que nós necessitamos. Esse auxílio chega constantemente por diversos caminhos, por diversos meios que a espiritualidade arruma para que este auxílio chegue até nós. Então recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque a educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem a luz em nós. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que é preciso recebermos e é preciso estarmos abertos para recebermos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça. Mas fujamos de contemporizar com os enganos. Não nos apeguemos, não valorizemos os desenganos aqui do mundo. É preciso separarmos e aprendermos a separar o joio do trigo. Conforme ele nos diz aqui, não contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando, buscando constantemente o burilamento cada vez mais, porque a educação conosco é clarão para a nossa alma. Aqui ele está falando de educação espiritual, porque sem sombra de dúvida, conforme ele nos diz aqui, sem este brilho, sem esta educação da alma, por muito brilhemos por fora, ou seja, a casca bem cuidada, bonitinha, por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias aqui da vida física, aqui na instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem a luz em nós. Aí, mais uma vez, é preciso lembrarmos a sabedoria de Jesus, porque conforme que Emmanuel nos chama a atenção que nada entenderemos da luz de Deus sem a luz em nós, Jesus nos ensinou, Jesus nos conclama há 2000 anos, brilhe a vossa luz. Então é preciso que brilhemos a nossa luz, é preciso brilharmos a nossa luz própria para que possamos verdadeiramente compreendermos a luz de Deus que nos sustenta a vida. Sem isto, não entenderemos, não compreenderemos esta luz divina que nos oferta constantemente oportunidades. Esta luz divina que nos sustenta, que nos dá e nos sustenta a vida
e que nos oferta oportunidades para a nossa melhoria. E como nós sabemos, Deus não quer que soframos. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus nos criou a todos para a felicidade. No entanto, Deus permite que passemos por estes momentos de lições, porque é o resultado das nossas escolhas. É a justiça, entregando a cada um o resultado das suas escolhas, entregando a cada um o resultado do seu plantio. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos o brilho dessa nossa luz, porque todos nós temos este brilho interior, temos esta luz interior, porque somos fagulhas de Deus, somos cada um uma fagulha divina. É preciso burilamento para podermos assim brilharmos com intensidade a nossa luz que se encontra ainda ofuscada pelas mazelas que teimamos carregar conosco ao longo dos milênios na nossa trajetória. Até breve, meus irmãos e irmãs.